tal de Marighella que tanto a esquerda admira? Nascido em 1911 em Salvador, filho de um italiano com uma baiana, Marighella foi uma importante figura para a guerrilha comunista na época do regime militar. E de longe ele deve ser considerado um herói. Em 1930, Marighella abandonou a universidade para se tornar um militante do PCB. E em 1945 foi eleito deputado federal. Em 1953, ele foi convidado pelo Comitê Central Comunista Chinês para conhecer o sistema revolucionário que estava sendo implementado na China. E em 1967, ele foi convidado para participar da conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, que foi em Havana. Essa conferência discutiu muitas coisas, comunistas, é claro. E entre elas, a importância da luta armada como única alternativa para que os países latino-americanos acabassem com o imperialismo norte-americano, o seu grande rival na emancipação para o comunismo. Em 1969, Marighella escreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano, que não passa de manual com práticas criminosas para serem utilizadas como atuação política, escrito por um doente, um lunático que soube explorar muito bem o romantismo revolucionário e acabou sendo idolatrado por outros doentes, até os dias de hoje. O trabalho do guerrilheiro urbano é distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. O guerrilheiro urbano não teme desmantelar ou destruir os presentes sistema econômico, político e social brasileiro. Para Marighella, o guerrilheiro urbano precisava saber ler para conseguir seguir seus passos. Assim, ele indicava algumas leituras de sua biblioteca pessoal, como Guerra de Guerrilha de Che Guevara, Memórias de um Terrorista e outras leituras aí um tanto quanto violentas e revolucionárias. As táticas de guerrilha urbana de Marighella são baseadas nas táticas de guerrilha na selva descritos por Che Guevara. A diferença é que a guerrilha urbana pode assaltar bancos. O assalto é o ataque armado com o qual fazemos expropriações, libertamos prisioneiros, capturamos explosivos, metralhadoras e outras armas típicas e munições. Os alvos mais vulneráveis para o assalto são os seguintes: bancos e estabelecimentos de crédito, negócios comerciais ou indústrias, incluindo produções de armas e explosivos, estabelecimentos militares, delegacias e estações de polícia, presídios, propriedades do governo, meios de comunicação em massa, escritórios e propriedades norte-americanas, veículos do governo, incluindo veículos militares e da polícia, caminhões, veículos armados, carregados de dinheiro, trens, barcos e aviões. Estamos falando de uma pessoa que dizia que lutava a favor da democracia, mas ao mesmo tempo incentivava terrorismo contra todos que pensavam diferente dele. Para Marighella, roubar, sequestrar e matar em prol da Revolução Socialista era uma atitude nobre. É ou não é um cara doente? Apesar que hoje em dia tem nomes como Lula e José Dirceu que também acham que vale tudo em prol da Revolução Socialista. A diferença é que eles não saíram aí metendo tiro em todo mundo, né? Para Marighella, o guerrilheiro urbano se difere de um marginal, pois o guerrilheiro faz o que faz em prol da revolução. No seu pensamento, eles são moralmente superiores ao resto da sociedade. E é essa ideologia maluca que sustenta o guerrilheiro urbano. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada.
porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura e suas atrocidades. Era a tática falsificar documentos, preparar bombas molotov, granadas, minas, artefatos destrutivos caseiros, destruir pontes e trilhos de trem. O manual destila ódio contra os Estados Unidos, incentivando os guerrilheiros a sequestrarem residentes e turistas americanos, dizendo que a execução desses espiões americanos deve ser de forma secreta e a sangue frio. Militantes da esquerda brasileira sempre se inspiraram no marxismo cultural, se infiltrando nas universidades, no meio artístico e na imprensa. Eles chegaram à barbárie de, após se infiltrarem no meio estudantil, esses militantes comunistas armados disparavam nas manifestações contra os próprios manifestantes, na intenção de manipular a opinião pública contra o regime militar. E é claro que não basta só manipular a opinião pública, é necessário fazer propaganda através de uma imprensa clandestina, que fazia panfletos e jornais que espalhavam mentiras sobre os militares e enganavam as autoridades. O objetivo da guerra de nervos é para enganar e propagar mentiras entre as autoridades na qual todos podem participar, assim criando um ar de nervosismo, descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Mas nem só militares e americanos que o manual incentiva a eliminação, mas qualquer um que seja contra a guerrilha, inclusive os próprios companheiros. Conforme a guerrilha ia perdendo força, muitas pessoas pensaram em desistir, mas elas eram executadas pelos próprios companheiros. Pode ter certeza que a guerrilha comunista matou muito mais guerrilheiros que tentaram desistir do que os próprios militares. Para eles, tudo deveria ser feito através da violência e do medo. Em novembro de 1969, finalmente os militares conseguiram pegar Marighella em uma emboscada, onde ele acabou sendo morto. Carlos Marighella era um terrorista, mas acabou sendo transformado pela esquerda em um mártir.